minha mãe era fã da Turma da Mônica, né? Então os primeiros quadrinhos que eu li basicamente foram da Turma da Mônica. Também a minha mãe gostava muito de Pato Donald, de Zé Carioca, então eu comecei a lendo basicamente essas coisas, né? Certo. Que, diga-se de passagem, são muito boas, né? Profissionalmente, praticamente aos 23 anos, eu acho. 23 anos de idade, basicamente. Foi quando eu cheguei em Belo Horizonte, né? Isso em 1997. Foi que eu tive a oportunidade realmente de começar a ter rentabilidade com o desenho. João Luceno, Alfredo Ocaro e Cláudio Vieira são os três assim, que realmente me tocaram quando criança e são através deles que eu resolvi realmente desenhar. É um mercado aberto que procura profissionais de todos os lugares do mundo, não só aqui no Brasil, mas também europeus, asiáticos, americanos, daqui da América do Sul. Então, assim, é um mercado extremamente aberto, mas também extremamente restrito. Por quê? Porque são, assim, só aqueles caras que realmente contam boas histórias conseguem sobreviver nesse mercado. É um mercado, assim, que eu agradeço a Deus por me permitir trabalhar nele todo santo dia, né? Porque não é fácil. É muito complicado, muito difícil. Principalmente no mercado europeu, que são profissionais da qual tem uma escola que nós não temos aqui no Brasil. Por exemplo, no mercado europeu você tem os belgas, tem os franceses, tem os próprios alemães, os ingleses, que tem uma escola, eles vieram de uma escola muito boa. E nós aqui no Brasil, nós vencemos tudo na marra, nós aprendemos praticamente do nada e vamos encarando as coisas na marra, entendeu? Todas as nossas conquistas não são porque houve incentivo do governo, porque houve incentivo disso, daquilo, daquele outro, porque tinha escola para isso. Todas as nossas vitórias, elas vêm por causa do nosso suor, porque nós corremos atrás para aprender, corremos atrás dos nossos objetivos. Eu acho que isso é um dom do brasileiro, o cara já nasce com isso, sabe? Trabalhar no DC ter a sensação de que você trabalha nos melhores lugares do mundo, né? Eu conheço todos os editores, ou grande maioria dos editores da DC, me dou bem com a maioria deles. Os meus editores atuais, que são a Bob e a Kate, eu me dou super bem com elas. O ano passado eu tive a oportunidade de sairmos juntos para almoçar. Ainda descobriram que eu gostava de camarão e me levaram num lugar maravilhoso chamado Shrimp Dance lá em Nova York. Foi muito bom. Me dou muito bem com o roteirista, né, com o Caio Rives. A gente troca ideias quase todos os dias. Estamos praticamente criando as coisas do Nightwing juntos, né? É muito bom, pra mim é como se fosse uma grande família, né? Eu faço parte disso. Não só parte como um desenhista, mas como uma equipe, né? Que compõe a revista todo santo dia. Eu gosto pra caramba, me divirto. O meu trabalho com o pessoal da DC é maravilhoso, eu gosto muito do pessoal. Assim, já aconteceu no caso, na época eu estava fazendo 2 títulos ao mesmo tempo, e quando eu comecei, sei lá, a pressão é tão grande de você ter que terminar o trabalho naquele, sei lá, no prazo, eu comecei a confundir os editores. Eu mandava o que era para trabalho para um, mandava para outro, que era trabalho para outro, mandava para ciclano, entendeu? E fui trocando assim, sei lá, a coisa foi pegando uma loucura tão grande que eu acabei confundindo os editores, até mesmo nos e-mails. Olha, tá seguindo essa página fulano. E era para Beltrano, né? Aí, basicamente isso. Basicamente, o que está vendendo lá fora, e até ganhou prêmios, é o Day Tripper dos irmãos Baimon, né? Que diga-se de passagem, a história é feita no Brasil para americano ver. E isso fez muito sucesso lá fora.
eu acho que eles estão abrindo uma porta para o quadrinho autoral brasileiro lá fora, mas tem que ser extremamente bem contado, extremamente bem amarrada a história, não é qualquer coisa. Infelizmente aqui no Brasil são poucas pessoas que conseguem produzir história de qualidade, tanto na questão de roteiro quanto na questão do acabamento de uma forma geral. Infelizmente a maioria que publica aqui no Brasil é tipo como se fosse quadrinho americano para brasileiro. E isso não dá certo, não existe identificação. E realmente os irmãos gêmeos ali resolveram fazer uma coisa que você se identifica, você lê, você é brasileiro, você lê aquele negócio, você está se identificando com o que realmente eles fizeram. Eu tenho que tirar o chapéu para esse pessoal que realmente fizeram uma coisa maravilhosa. A princípio foi porque eu esperava uma coisa e acabou se tornando outra. Tá certo que houve percalços no caminho, por exemplo, ainda adoeceu, ficou doente e tal. Mas assim, eu estava esperando que a saga fosse grande, eu esperava uma coisa e acabou surgindo outra, e isso acabou me dando uma certa frustração. E assim, eu levei um tempo assim para encontrar ânimo de novo, porque desenhista assim, quando pega um roteiro que ele não é tão bom, você acaba desanimando um pouco. Mas aí, com a entrada do novo roteirista, acabou trazendo uma diversão nova, um ânimo novo, uma coisa que realmente fez com que o meu trabalho, até a parte final do Superman, ficasse melhor até mesmo do que o começo. Nossa, eu tô esperando tudo nesse novo filme. Porque eu acho que, acima de tudo, eles estão modernizando o Superman, estão tentando fazer algo novo. Ontem eu tive a oportunidade de ver o novo símbolo do Superman. E eu já gostei logo de cara. Vamos ver, eu tô com uma expectativa alta. Eu tava com a Lanterna Verde, infelizmente, né, teve aquele vacilo da DC, mas vamos ver, eu tô com uma expectativa muito grande. Olha, eu senti um editor querendo que nós entendêssemos o Superman pelos olhos do Superman. Deu pra ver um Superman solitário ali, sozinho, que, digamos, tem uma cena que o Superman leva a luz entre as nuvens, né? Ele fala pra ela, poxa, estou escutando, você falou que eu parei de ouvir, que as pessoas não querem mais, né, falar de Superman e tal, mas todo dia eu escuto tantas pessoas pedindo por socorro, ajuda e tal. Mas eu senti um cara ali, né, naquele Superman, quando ele falou aquilo, eu vi um cara que ele pode ouvir as pessoas, mas as pessoas não podem ouvir. Entendeu? Eu senti a solidão naquele momento, uma solidão assim grande, de um herói que se doa para todos, mas as pessoas não se doam para ele, ou seja, todo mundo espera dele muita coisa, mas ele não pode esperar a mesma coisa das pessoas, entendeu? Então assim, eu vi o lado humano do Superman naquele momento. Isso foi o lado positivo daquele filme. O negativo foi que não foi dosado a ação o suficiente para que nós pudéssemos ver um Superman extremamente poderoso. Colecionar não, né? Porque é impossível. Não dá. Até mesmo porque eu recebo a revista da editora todo mês. A toda a produção do mês a editora manda para mim. Então eu seleciono algumas revistas que eu gosto e assim separo para mim ler e colecionar. Mas assim, como eu colecionava antes, é quase impossível, não dá. Não tem mais espaço em casa, não tem. Eu tenho que comprar uma estante nova que eu comprei assim, sei lá, em novembro, já não dá mais, não tem, já está abarrotada de revista. Então não dá. E assim, ler revista eu estou lendo muito pouco, porque não sobra muito tempo. As poucas que eu estou acompanhando é o Monstro do Pântano e o Homem Animal, né? E também o Calvin Haroldo também que eu leio, quase sempre.
não é possível ficar o tempo todo no Facebook, né? Porque se você ficar, infelizmente, você não vai trabalhar. Porque, pelo menos comigo, não posso falar pelos outros, né? Mas assim que eu entro no Facebook, já tem algumas, às vezes 6, 7, 8. Já aconteceu de ter 20 pessoas querendo falar ao mesmo tempo. E isso é impossível. Como é que eu consigo trabalhar e conciliar perguntas das pessoas ao mesmo tempo? Então, às vezes eu tiro uma hora para fazer isso, né? E, às vezes pela parte da noite, sei lá, quando eu estou em casa, às vezes das 8 às 9, outras vezes na hora do almoço. Então você tira um horário para conversar com o pessoal que quer conversar comigo. Mas se você tentar conversar comigo e eu não te responder, pode acontecer de ter 20, 22, 23 pessoas ao mesmo tempo. Aí se torna impossível de você dar atenção para todo mundo. Primeiramente, insistir. Jamais desistir. Saber que não é um mercado fácil, mas também não é um mercado impossível de você entrar. Saber que, acima de tudo, você tem que respeitar aquele profissional, aquela pessoa que vai comprar a tua revista, né? Pensar nela, pensar que você, acima de tudo, é um fã de quadrinho que quer ingressar no mercado. Então pensar que, como fã, você sabe todas as ferramentas que você necessita para dar um quadrinho de qualidade para a pessoa que vai comprar a sua história. Ter cuidado na hora de fazer a sua história, saber pesquisar, saber trabalhar a forma de contar a história e ter, acima de tudo, amor pela profissão. Porque se não tiver, cai na rotina, chega um ponto da pessoa até desistir. E, acima de tudo, jamais desistir. Buscar sempre, estar se aperfeiçoando, buscando conhecimento, estar lapidando a sua própria história. Chegar um momento que você entra no mercado. O mercado se abre. Fácil, mas também não é impossível. Por exemplo, você tem que saber o que é o centro da sua vida. Se só o teu trabalho for o centro da sua vida, você vai enganar o outro restante. Na verdade, quando você só dá atenção para aquilo, os outros você acaba deixando de lado. Então, eu tento fazer com que o meu trabalho não seja o centro da minha vida, embora ele seja muito importante para mim. Então, assim, eu tento conciliar meu tempo com dar atenção para minha família, para minha esposa. A gente tem a tarde da pipoca em casa, né, que geralmente às quartas-feiras que eu saio com a família. Agora não está podendo mais porque os meus filhos estão estudando, né, justamente nesses horários. Mas sempre que eu posso, a gente sai, vai no cinema, sai para se divertir, às vezes nós viajamos. Eu tenho sempre uma ideia em casa que é sair sem rumo. Escolhe onde o nariz está apontando, nós vamos para ali. E saímos com a família, às vezes nós marcamos viagens, saímos para alguns outros lugares. É bem divertido. Às vezes é bom você sair com a família, ter o apoio deles, a gente poder conversar, poder trocar ideias, só nós quatro, né? É legal. Como profissional, eu ainda busco voltar ao Superman, né? Pegar o Superman e realmente ter uma história legal com ele, assim, entendeu? Assim, é o meu principal objetivo, é voltar a desenhar o Superman. Só que dessa vez tem um roteiro mesmo muito bom para poder contar boas histórias. Você vai me colocar na parede, né? Bem, eu estou tentando me acostumar sem a sunga. Porque são tantos anos que você vê o Superman assim, usando a cueca por lá de fora, que parece que aquilo se tornou realmente parte da vestimenta do cara. Tanto que quando eu vi o uniforme atual do Superman, eu senti falta daquilo. Entendeu? Mesmo sendo errado, você sente falta daquele vermelho, né? Daquela cueca vermelha por lá de fora, que tanto tempo você viu o cara usando. Então, assim, sei lá, eu tô me acostumando ainda, tá certo? O Superman tá no seu 8º número ainda, né? A 8ª edição dele ainda. Então não deu tempo ainda de
de visualizar ainda, né? Porque até o Action Comics, a edição do Action Comics, é a única que eu estou lendo da série do Superman, ele não usa o uniforme do Superman, ele usa uma calça comprida, uma camiseta do Super-Homem e a capa, né? Mas não está usando ainda o uniforme do Superman. Então é a única coisa que eu estou lendo do Superman atualmente. Então eu ainda não tive tempo de me acostumar, não de aceitar a ideia, mas assim, de me acostumar com o visual dele atual. Bem, chega um ponto que se tornou necessário isso, né? Por exemplo, a DC queria se reformular, queria começar tudo do zero, até mesmo para atrair novos leitores. Eu entendo que foi uma coisa necessária começar de algum ponto. Isso teria que acontecer, porque as vendas estavam baixíssimas, né? Então a DC usou essa estratégia para as pessoas acompanhar, né? Terem a chance de acompanhar a história, né? Então, essa é a oportunidade, tanto que as vendas subiram, né? As vendas subiram porque a DC ela está mantendo aqueles leitores antigos, alguns foram perdidos porque com uma forma de protesto nós não aceitamos isso, mas ela também está trazendo novos leitores. E com a aceitação digital, que sai praticamente no mesmo dia da versão impressa, parece que é 2 dias depois, 2 dias depois da versão impressa, então você, do mundo todo, pessoas que estão aqui no Brasil, que estão, sei lá, na China, no Japão, em outros lugares, que difícil acesso às vezes de você receber a revista lá, ou até demorar para receber, então o cara tem a oportunidade dela comprar no mesmo dia que sai na banca, 2 dias depois que sai da banca, ou seja, ele está atualizando sempre a informação. Infelizmente aqui no Brasil, leva-se 1 ano, às vezes até mais, 1 ano, 2 meses, 1 ano, 3 meses, para sair o material que você desenha lá, para aparecer aqui no Brasil. Por exemplo, Superman eu já deixei de desenhar desde, eu acho que maio do ano passado. E só agora está chegando. Só agora está chegando no Brasil. Só agora está chegando no Brasil. Então é uma coisa meio esquisita, entendeu? Pra gente que produz lá fora, pelo menos na minha opinião, esse tempo deveria ser reduzido. Porque, por exemplo, a Panini perde o boom que está acontecendo lá fora. Porque a maioria das pessoas estão importando a revista. O que eu tive de gente, o que eu tive de pessoas pedindo para fotografar o Nightwing 1, lá no FIC, não foi uma nem 2 revistas, foram mais de 15. Ou seja, essas pessoas importaram essas revistas, trouxeram de algum lugar, porque não é possível, né? Entendeu? E eu vi a Comics lá com algumas edições minhas, e também vi na leitura lá com algumas edições minhas do Nightwing. Então, tem que diminuir essa margem, né? Tem que diminuir. E com essa oportunidade que a DC está dando, abrindo esse leque da versão digital, isso aí está lendo novos leitores. Pessoas que não são acostumadas a ler no papel, mas são acostumadas a ler naquela tela de um computador. Seria comerciante como meu pai ou basicamente eu seria músico, né? Porque eu estudei violão clássico durante um tempo, né? E eu até cheguei a tocar na noite, né? Em bares e tal. Mesmo não bebendo, mas eu tocava em bares. Nem bebendo, nem fumando.